Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não se vendem 5 pássares apenas por 2 asses? Entretanto, não há um só deles que Deus tenha esquecido. Até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois bem mais valeis do que muitos pássaros. Lucas 12, 6 a 7. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. É ainda o amor que fornece paz às pessoas, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: interrogar a consciência sobre os seus atos e se não desrespeitou os direitos do próximo. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Pensemos em Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos, nesta manhã, colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão sofrendo no mundo espiritual, aqueles que se encontram revoltados, entristecidos, adoentados, saudosos. Que esses irmãos possam, nesse instante, Jesus, se for da tua vontade, receber o amparo que tanto precisa. E que consigam, Jesus, perceber a presença de seus anjos protetores, que estão velando por eles constantemente. E olhe também, Jesus, por toda a humanidade terrena, que consigamos aprender a viver a nossa vida para entrarmos no mundo espiritual com menos sofrimento. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia da nossa reunião pública a partir das 8 horas da noite. Lembramos aos amigos que é muito importante chegar mais cedo, porque 5 para as 8 o portão de nossa casa será fechado. E traga também sua garrafinha com água para ser fluidificada. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Tais quais somos. Esta foi a mensagem de ontem, então vamos para a mensagem de hoje. Fé e ação. Não basta dizer Senhor, Senhor. Equivale a assegurar que a fé não satisfaz só por si, em nossa suspirada ascensão às bênçãos da vida imperecível. Observações simples da experiência vulgar confirmam-nos o acerto. O edifício, para erguer-se com segurança, exige plano adequado, mas não basta o projeto valioso para que a obra se concretize. O lavrador, sem a preparação justa do campo, não se abalançará naturalmente à sementeira,
mas não vale tão somente o amanho do solo para que a colheita farta lhe coroe a tarefa. No levantamento da casa, é imperioso que o arquiteto mobilize com atenção os materiais e instrumentos imprescindíveis, aproveitando a cooperação de braços obedientes, a fim de que a construção se materialize e na lavoura comum é indispensável que o operário da gleba se consagre ao suor dia a dia, com a sustentação da semente escolhida para que o pão mais tarde lhe sirva à mesa. Nas esferas do espírito prevalecem os mesmos princípios e vigem as mesmas leis. Cada criatura renasce na carne, com um plano de ação a executar nas linhas do eterno bem. Não bastará se refugie na certeza da bondade divina para atender às obrigações que lhe cabem. Não é suficiente a visão do céu para equacionar as exigências do aprimoramento a que deve afeiçoar-se na terra. É inadiável a consagração de cada um de nós à obra viva da própria iluminação, para que a nossa confiança não seja infortunado jardim a entorpecer-se nas trevas. Compreendamos que se Jesus admitisse a fé inoperante como penhor de vitória na vida, não teria descido da glória celestial para sofrer o convívio humano, testemunhando no próprio sacrifício as suas grandes lições. E abraçando o serviço da redenção que nos é necessária, estejamos empenhados à edificação do bem de todos. Porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios e educar-nos, a preço de trabalho e abnegação. E ascender em favor dos outros, com a sublimação de nós mesmos, a bênção da própria luz. Comunicação de Emmanuel registrada no livro Escrínio de Luz, da editora O Clarim, capítulo Fé e Ação. Meus amigos, nós vamos ficar esperando Jesus voltar sem fazer nada? Como diz o Evangelho, não basta dizer Senhor, Senhor. É importante trabalhar. Se nós queremos comer o pão de cada dia, nós temos que plantar. Plantar o trigo, plantar o arroz, plantar o feijão. Caso nós não temos condições para tal, nós temos que também trabalhar para adquirir. E aí é importante nós irmos além, como diz o Emmanuel na comunicação, que só a fé em si não satisfaz esse processo. Eu acredito em Deus e pronto, acredito em Jesus. Mas se a gente não faz o que o Cristo nos disse, o que o Cristo nos disse? Que nós devemos amar, que nós devemos perdoar até 70 vezes, 7 vezes. E amar e perdoar está na condição da perfeição, assim como a prática da caridade. A prática da caridade é a senha para entrar no mundo espiritual. Ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Estive com fome e me deste de comer.
estive com sede e me deste de beber. Meus amigos, se a gente fugir dessa máxima do Cristo, nós não estamos com Jesus. É tudo um falatório, é tudo enganação. Estar com Jesus é fazer o bem, é auxiliar, é amparar. É isso que o Cristo nos convida a todos os instantes. Eu estou não, assistindo o áudio do pessoal lá da EOS Manaus sobre o livro Paulo e Estevão. Faz tempo que eu li o livro e estou recapitulando. E a gente percebe que Gesiel, que depois se torna o Estevão, ele sempre, por ser judeu, ele sempre viveu o que o Evangelho do Cristo nos ensina. Quando ele encontra Pedro na casa do caminho, que ele estava doente, e ele começa a delirar e falar de o Antigo Testamento, de toda a lei, Pedro fica entusiasmado por ter encontrado alguém ali tão sabedor da lei. E não a lei que escraviza, que mata, mas a lei que auxilia, que ampara. E aí, quando ele sai do delírio da doença, ele fala do Messias que devia vir, e aí Pedro, o Messias já veio. E ele está no ano 33, 34 ali, que o Pedro está convivendo na casa do caminho, e aí o Gesiel quer saber mais sobre Jesus. E aí ele cita bem o livro de Isaías, que fala da missão do Cristo, do Messias. E quando Pedro apresenta para ele o Evangelho de Mateus, ele come aquela leitura ali de uma hora para outra, levou um dia para ele ler tudo, e aí ele começa, agora eu vou ler novamente para estudar. Tudo que ele já fazia. Então a gente vê que viver o Evangelho de Jesus é fazer o bem, é amparar, é assistir, é amar, é perdoar. Não é amar só aqueles que comungam das mesmas ideias da gente, das mesmas, dos afazeres, não. É amar qualquer um, qualquer pessoa, mesmo aquela que a gente não goste. É amar. E perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, dar as condições para que a gente não se magoe diante das situações que nos são apresentadas. Por isso, meus amigos, quando nós assumimos Jesus, nós temos que assumir como Gesiel, né, de corpo e alma, no trabalho redentor da nossa vida. E não ficar num discurso que nós somos cristãos, mas nós não fazemos o que Jesus pediu que fizéssemos. Então, é amar, é amparar, é dar de comer a quem está com fome, é dar água para quem está com sede, é vestir quem está nu, é visitar quem está preso. Está lá no Evangelho, no Mateus, capítulo 25. Muito bem, meus amigos, vamos fazer prece, pedindo a Jesus que continue nos assistindo, tendo muita paciência conosco, porque nós somos muito rebeldes, né? Às vezes a gente se desvia da rota do Cristo. Façamos prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós rogamos a Ti nesta manhã o amparo à humanidade terrena, que os governantes de cada país possam conduzir o povo à harmonia, à paz, de acordo com Teu Evangelho, Jesus. Que todos nós possamos deixar correr em nossas veias
em nossos sentimentos, em nosso cérebro, o teu amor, o teu evangelho. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.